Os ucranianos cercaram os russos na casa, atirando no rumo da janela e colocando os inimigos acuados. Eles tentaram se aproximar para um combate mais próximo, mas sabiam que os russos estavam desesperados lá dentro, prontos para matar ou morrer. Em uma trincheira, um ucraniano se viu sozinho contra os inimigos que o cercaram. Seus colegas já jaziam mortos em volta, o que lhe gerou poucas alternativas naquele dia horrível. A ofensiva de Kharkiv em 2024 colocou russos e ucranianos em situações pouco favoráveis, espalhando as manchas da guerra em mais um fronte onde tantas vidas seriam desperdiçadas, expandindo uma zona de guerra onde a morte já tinha uma colheita tão farta. A ofensiva russa de Kharkiv começou com um grande desastre para a Ucrânia. Os dois frontes abertos rumaram nas direções das cidades de Kharkiv e de Volchansk, surpreendendo as defesas mal preparadas dos ucranianos. As meras sondagens feitas pelos russos foram suficientes para fazer desabar um sistema que deveria ter sido preparado por meses ou anos para que, quando o momento chegasse, os invasores se deparassem com uma parede de aço e fogo que os faria voltar rapidamente para o outro lado da fronteira. Não foi nada disso. A facilidade com que o Kremlin avançou foi um escândalo nas forças armadas de Kiev, gerando mudanças de comando e uma onda de desânimo por todo o fronte, que lutou em batalhas difíceis apenas para saber que partes importantes do país estavam totalmente suscetíveis a serem tomadas por um mero esforço inimigo. Entre os dias 10 e 13 de maio, os russos seguiram por quilômetros adentro. Suas tropas chegaram às bordas de Volchansk antes de finalmente terem baixas significativas que implicaram em mudanças nas estratégias. Esquadrões de 5 a 20 homens se distribuíram pelo oblast ucraniano, ganhando território enquanto as forças locais ainda se coordenavam na defesa. Entre os russos, o 20º, o 11º e o 6º Exército de Armas Combinadas, o Distrito Militar de Leningrado, o do 117º Regimento Aerotransportado de Guardas e a 90ª Divisão Blindada de Guardas formaram a força principal da invasão. Os ucranianos precisaram recorrer à 3ª Brigada de Assalto, a 92ª Brigada, a 57ª Brigada Motorizada e a 42ª Brigada Mecanizada. Além disso, os russos separatistas do Corpo de Voluntários Russo, que vinha adentrando Belgorod, também surgiram para os combates. Se a artilharia e os drones dominaram os dias anteriores, agora haveria um sangue derramado entre soldados combatendo frente a frente. Os russos bombardearam qualquer sinal de forças ucranianas nas estradas de Kharkiv. Uma ponte na aldeia de Volchansk-Khutora, ao norte de Kharkiv, foi um exemplo do que aconteceu com várias passagens importantes para o exército ucraniano, atingida pelos russos para evitar que mais tropas se aproximassem da região. O mesmo ocorreu com uma ponte sobre o rio Volkhia, cortando rotas de fuga a partir de Volchansk. Cortar essa parte da infraestrutura era uma estratégia básica da guerra. Os russos haviam traçado outras rotas e quais eram seus objetivos sem necessitar dessas pontes. Claro que a artilharia ucraniana continuou sendo alvo dos Lancet, que voaram com tanta quantidade naqueles dias que o próprio comando de Kiev se impressionou. Os equipamentos foram perseguidos durante
todo dia. Havia muitos observadores russos no céu, transmitindo tudo para os Lancet famintos que voaram quantas vezes fosse necessário para retirar as peças inimigas de circulação. Os ucranianos até tentaram as movimentar quando resistiram ao ataque. No entanto, em dado momento, não havia o que suportasse os impactos. O sistema de lançamento múltiplo de foguetes HAK SA-12 era um lançador de fabricação croata de 128 mm, estacionado na área rural ucraniana. A munição detonou, jogando fogo em volta e não atingindo as casas próximas por pouco, e o que seria de um ataque russo sem seus aviões voando com as bombas FAB. Os Su-35 nem precisaram deixar as fronteiras russas para suas bombas planarem rumo aos alvos em Kharkiv. Elas explodiram nas linhas de árvores ucranianas. As chamas subiram na noite, percorrendo as trincheiras na ânsia de devorar as vidas dos defensores. Foram disparos múltiplos nos pontos destacados pelos drones observadores. Esses instrumentos aéreos estavam atentos há dias. Eles fizeram seu trabalho muito bem para detectar onde as forças ucranianas haviam escondido o que usariam na defesa. Um tanque T-72 até tentou se ocultar entre as árvores, mas era pouco efetivo se já havia sido detectado antes. O Lancet surgiu para cumprir a missão, entrando sem timidez entre as copas das árvores. O sistema de defesa aérea Strela-10 era um equipamento soviético altamente móvel, justamente para ser deslocado para posições necessárias e ainda estar oculto das forças inimigas. Sua movimentação foi feita tarde demais naqueles dias de maio, outro dos atrasos das defesas ucranianas que fizeram perder um equipamento importante. Os soldados russos continuaram caminhando pelas estradas, abrindo caminho, mas também sofrendo com o que os ucranianos tinham para revidar. Kepri, navegador de drones ucraniano da 92ª, esteve no sótão onde as principais armas foram preparadas para combater o fogo russo. Eram o que tinha de mais organizado no momento. De lá, montaram os drones kamikaze, colocando os explosivos entre as árvores e iniciando os voos pelas áreas rurais, procurando pelos grupos inimigos e seus equipamentos. Os pequenos esquadrões de avanço dificultavam a localização do inimigo, mas os observadores do céu estavam passando as coordenadas na maior velocidade possível. O problema era também serem encontrados pelos russos, que usaram seus mísseis nas tempestades contra o solo e as trincheiras, explodindo tudo em volta para arruinar as defesas ucranianas. Kepri manteve o sangue frio, procurando pelos alvos. Os drones voaram na noite do dia 14 de maio e soltaram os explosivos sobre os caminhões russos, acabando com o transporte rápido de algumas tropas. Esses russos, com veículos destruídos e sem comunicação efetiva com os drones, precisaram se deslocar por conta própria e agora eram vítimas das lentes ucranianas. Foram vistos tentando atravessar o rio, caminhando lentamente para circularem as defesas. Acontece que havia uma base bem montada ali, avisada pelos drones de observação. Os ucranianos aguardaram até o momento correto para começarem os disparos, que bateram nas águas e nos corpos dos russos. As AKs praticamente atiraram em patos na lagoa. Tão fáceis foram os alvos que logo se viram sob explosões de RPG. Kepri tinha a missão de abater os grupos de reconhecimento e sabotagem que estavam caçando os ucranianos nas trincheiras e nos sistemas de defesa. Eles eram obrigados a parar para descansar, o que não significava paz. Diversas vezes atravessaram os campos abertos e foram facilmente vistos. As granadas desceram para começar a ferir homens que não teriam para onde ir em território inimigo. Alguns ficaram caídos nos campos, impossíveis de serem resgatados e foram eliminados pelos inimigos. Outros, sozinhos, viram como única saída usarem suas próprias granadas sem confiarem que seriam salvos. Aqueles que se dispensaram dos grupos foram caçados pelos drones kamikaze que mergulharam raso
descaso na procura por suas vítimas. Muitos homens feridos se viram abandonados, sangrando entre arbustos e pensando em qual seria seu destino. Os russos foram se aproximando cada vez mais de Volchansk. As defesas no rumo da cidade foram atacadas pelos homens do 6º Exército de Armas Combinadas, que entraram em áreas devastadas pela artilharia para cercar os ucranianos. Com a coragem rasgada pelo desespero de estar acuado, um soldado tentou fugir correndo do bunker apenas para sentir o corpo ser multiplamente rompido pelas munições russas. Seu parceiro percebeu que estava sozinho e viu pelas frestas um dos russos preparando uma granada para arremessar no abrigo. O ucraniano tentou se levantar para disparar contra o inimigo suscetível, mas havia outro perto que colocou o cano da AK em sua direção e soltou toda a munição contra o último defensor das trincheiras. Os mesmos soldados percorreram os buracos, retirando os ucranianos mortos nos bombardeios que quebraram seus corpos ainda escondidos. Aquelas eram áreas que sofreram com os russos lançando as opções vastas de sua artilharia. As forças especiais ucranianas que haviam chegado na região sofreram com os impactos. A terra tremeu e também pareceu sentir medo ou dor enquanto soltava poeira pelo ar a cada vibração quando os explosivos chegavam. Os homens encontrados no chão viram o fogo entre as árvores. Eles perceberam como o solo se moveu com o impacto e cumpriram com felicidade as ordens de recuar. Feridos, muitos desses homens precisaram ser evacuados em Volchansk e na região, quando os conflitos dentro e na borda da cidade se intensificaram. As lutas em área urbana haviam começado. As tropas ucranianas dispararam contra os russos, que avançaram a partir de várias posições. Esse avanço disperso, com inteligência prévia, deixou os russos em posição para acuar tropas ucranianas que guardavam áreas em pequenos números. Contou-se que apoiadores locais cederam informações que permitiram que os russos andassem pelas ruas e seguissem direto para onde havia poucas tropas disponíveis na defesa. Esse mesmo tipo de informante indicou onde estavam os depósitos de munições ucranianos. Os russos direcionaram seus Iskander para eliminar esses locais, garantindo ainda mais desorganização nas defesas. Um Humvee ucraniano foi atingido por um drone, perdendo a estabilidade. O piloto tentou manter o controle, mas a explosão e a tentativa de fugir de outros drones acabou derrubando momentos depois. O bombardeamento de Volchansk continuou nas áreas dominadas pelos ucranianos, derrubando construções e enchendo a cidade com um cheiro de guerra. Os drones kamikaze miraram as tropas inimigas em deslocamento, derrubando seus transportes para dificultar ainda mais o posicionamento correto dos soldados para travar o avanço russo. Enquanto isso, os soldados do Kremlin foram avançando entre os bairros mais afastados e entrando cada vez mais pela cidade com seus grupos, que estariam reunidos em posições coordenadas que dificilmente seriam retomadas uma vez que toda a estratégia estivesse completa. Alguns deles acabaram se deparando com os ucranianos que prepararam as defesas nas matas de Volchansk. Os soldados de Kiev dispararam as granadas com seus lançadores, ouvindo os estalos da pólvora entre as árvores. Homens com as M249 dispararam para abrir caminho para seus companheiros. Os fuzis marcaram os troncos das árvores e trocaram os cantos bucólicos dos pássaros pela violência da guerra. Só as marcas da dor e do sangue tinham espaço onde a pólvora contaminava o ar. Esses ucranianos das forças especiais de Kiev sabiam o que estavam fazendo. Alguns riram diante do desafio,
acostumados demais com paisagens piores ao passarem por Bakhmut, Kupiansk ou Robotyne. Em pouco tempo, estavam caçando os russos no meio das casas do campo, mirando a partir de janelas e muros em emboscadas que arrebentaram os esquadrões inimigos que ainda não haviam chegado até seu objetivo. A fumaça subiu cada vez mais depressa para onde os operadores apontaram. Um veículo de transporte foi obliterado com os russos dentro, mostrando que as estratégias dos pequenos grupos tinham seus problemas. Muitos deles foram completamente destruídos ao serem pegos de surpresa e sem chance de serem ajudados. A terceira brigada de assalto encontrou um desses grupos de russos avançando pela borda da mata. Eles não sabiam que a posição estava bem protegida, pois naquela altura muitos desses esquadrões já haviam perdido a vantagem da surpresa e do embaralhamento das comunicações ucranianas. A metralhadora ressoou com notas de maldade, batendo na pele dos soldados inimigos. Um grupo inteiro foi rasgado pelas munições da defesa. Quem sobrou tentou fugir no meio do mato, mas as granadas dos drones descenderam sobre eles momentos depois. Esses sobreviventes quiseram acabar com os kamikaze que os procuraram, mas o estouro dos drones findou a resistência e a fuga. Nem adiantou entrarem nas residências, pois os drones conseguiram os encontrar jogando os explosivos de uma maneira precisa para atingir o menos possível das moradas ucranianas. Esconder não era uma opção. O que restava para muitos deles era morrerem sozinhos. Obviamente, os russos já estavam dentro de Volchansk e exibiram suas bandeiras para marcar o progresso. Seus drones seguiram com a missão de evitar que os transportes ucranianos colocassem as tropas em posições adequadas. Os tanques ucranianos foram atingidos no caminho para as posições designadas, deixando pontos desguarnecidos para o avanço russo. Esses blindados queimaram nas estradas de Volchansk quando os ucranianos mais precisaram de suas ações. E mais pontes caíram para o fogo russo, tentando cercar a cidade para um avanço ainda mais poderoso. Na área urbana, os russos tomaram o hospital central de Volchansk em uma operação estranha. Os soldados se dividiram pelo lugar, com alguns tomando ações absurdas como pular de janelas sem nem estarem sob ataque. Os ucranianos resolveram pouco depois, acabando com o sofrimento daqueles homens que estavam se ferindo sozinhos. A aviação ucraniana destruiu todo o local, eliminando um dos pontos em que os russos haviam sido ordenados a se estabelecerem e manterem base. O fogo foi distribuído em volta, queimando todo o adversário que tentou se esconder no entorno. As tropas ucranianas lutaram contra os russos dentro da área urbana em pequenos esquadrões, andando entre as casas sob a tensão do barulho dos tiroteios ao longe. Os homens quase foram surpreendidos por fuzis que teriam finalizado suas vidas ao virar uma esquina. Precisaram andar por atalhos para encontrarem os russos. Às vezes, um muro os separou dos inimigos. As granadas eram o recurso utilizado para surpreender os adversários nesses casos. Duas delas acabaram com a progressão russa, colocando o esquadrão inimigo para reavaliar suas ordens. Os rifles ucranianos miraram nas janelas da casa, disparando contra os russos lá dentro. Os soldados inimigos, ou o que restou de um de seus esquadrões, se esconderam durante a fuga em Lipki. Eles tinham a vantagem de estar em ambiente fechado, com a possibilidade de eliminar muitos dos adversários antes que pudessem matar os seus na invasão. O combate em ambiente confinado era um dos mais terríveis para qualquer soldado. O comando chamou por apoio da equipe de Kepri e afastou todos os soldados. Lá dentro, o suor escorreu pelas têmporas dos russos, tentando entender o que haveria agora que os rifles estavam silenciosos. O drone kamikaze entrou pela janela, explodindo praticamente todo o segundo piso. Corpos cobertos de madeira e fragmentos de explosivos ficaram
ficaram no chão. Os ucranianos começaram a reaparecer exigindo a rendição. 4 dos russos sobreviventes se entregaram naquele dia atordoados devido às concussões do ataque do drone. O BTR do Corpo de Voluntários da Rússia movimentou-se pela área rural da cidade procurando pelos invasores. Os inimigos foram avistados dentro das casas, o que levou ao acionamento do canhão Chipunov 2A42. Os tiros de 30 mm desarticularam as posições russas durante o percurso em que o BTR se moveu entre as ruas. Seus soldados desmontaram e se posicionaram dentro das casas, colocando as metralhadoras para dispararem contra os inimigos que agora procuravam caminhos nas ruas para recuarem. Em 18 de maio, os russos tomaram a vila de Staritsia, mas precisaram reconhecer que o ímpeto da invasão foi quebrado pelas defesas ucranianas que começaram a se organizar. Mesmo assim, era uma situação muito difícil e longe de estar estável. As defesas precárias mostraram aos russos que havia ainda mais posições longe do fronte que poderiam ser usadas para um ataque direto que desestabilizaria ainda mais as linhas ucranianas. Kiev sabia que suas tropas estavam esticadas ao máximo para defender um fronte tão extenso. O povo ucraniano respirou profundamente, torcendo para que as munições dos Estados Unidos e da Europa fossem de algum auxílio naquele momento de desespero. A sombra do Kremlin pairava densa sobre todo o leste, começando a tolher as esperanças na mesma medida em que arrancava a vida dos soldados. E aquela escuridão continuaria por um bom tempo, com cadáveres russos abarrotando o solo e apodrecendo o mundo com mais do fedor da guerra enquanto continuavam seus avanços em território ucraniano.